Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de revisão da semana passada. Próxima aula, semana que vem, e nós vamos ter avaliação sobre esse assunto, tá? Lembrando que a gente está vendo calorimetria, capacidade térmica, calor específico e equação fundamental da calorimetria. São essas três fórmulas que vai cair na prova, ok? Nós vamos começar. Primeira questão. O gráfico ao lado representa a temperatura de uma substância inicialmente a 20 graus Celsius, em função da quantidade de calor absorvida. Determine a massa dessa substância sabendo que seu calor específico é de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nós queremos calcular a massa dessa substância, ok? Quantas gramas nós temos dela. Observando o gráfico, nós podemos perceber que a temperatura dela aumenta de 20 para 60 e que vai absorver 100 calorias, certo? Então, quantidade de caloria absorvida de 0 a 100, 100. Variação da quantidade de energia, 100 calorias. Temperatura inicial, 20. Temperatura final, 60. Valores que nós vamos tirar do gráfico. Então, esses valores, ΔQ, TI e TF, nós tiramos do gráfico. Calor específico, segundo enunciado da questão, 0,5. Czinho, 0,5. Primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final 60, inicial 20, 60 menos 20, 40 graus Celsius. E aí jogar na fórmula da equação fundamental da calorimetria. ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT. ΔQ vale 100, a massa nós queremos calcular, calor específico é 0,5, a variação de temperatura 40. 0,5 vezes 40 vai dar 20. Qualquer número multiplicado pela metade, a gente tem a metade dele. Então, metade de 40, 20. O 20 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. 100 dividido por 20, 5 gramas. Então, essa é a resposta da questão número 1. 5 gramas. Ok? Questão número 2. De novo, nós temos um gráfico. A figura a seguir representa a temperatura de um líquido não volátil, ou seja, que não evapora, em função da quantidade de calor por ele absorvida. Então, nós temos aqui temperatura inicial 30, não temos a temperatura final, e a gente sabe que para chegar de 30 a essa temperatura, ele vai absorver 1.800 calorias. Sendo a massa do líquido 100 gramas, então nós temos a massa e o seu calor específico 0,6 calorias por grama vezes grau Celsius, qual o valor em graus Celsius da temperatura T? Então, a gente quer achar a temperatura final. Para achar a temperatura final, nós precisamos da variação de temperatura. Nós temos a quantidade de energia, que a gente tirou do gráfico, temos a massa, que está no enunciado da questão, e temos o valor do calor específico. E a temperatura inicial, que é de 30 graus Celsius. Então, primeiro passo, o que eu fiz? Eu calculei a variação de temperatura. Eu tenho ΔQ, tenho o M, tenho o C, quero achar o ΔT. Então, 1.800 vai ser igual a 100 vezes 0,6. 100 vezes 0,6 é 60. 60 está multiplicando, passei dividindo. 1.800 dividido por 60 e a minha variação de temperatura será de 30 graus Celsius. Feito isso, agora ficou fácil achar a temperatura final. A variação de temperatura é igual à temperatura final, que é o que eu quero calcular, menos a temperatura inicial. Como a variação de temperatura é 30, TF a gente não tem, e a temperatura inicial também é 30, nós vamos ficar com 30 igual a TF menos 30. Esse menos 30 aqui, negativo, a gente passa para o outro lado, ele fica positivo. 30 mais 30 e a minha temperatura final será igual a 60 graus Celsius. Então, a resposta da número 2 é 60 graus Celsius. Questão número 3. De um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius, são retiradas 5.000 calorias. Cuidado, pessoal, sempre que a energia for retirada, significa que a energia tem sinal negativo, tá? Nós estamos retirando, estamos perdendo, não ganhando energia. Não está sendo absorvida. Então, meu ΔQ vai ser negativo.
até sua temperatura atingir menos 35 graus Celsius. Se o calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, qual é a massa desse bloco? Então, queremos calcular a massa do bloco de gelo. ΔQ vai ser igual a menos 5.000 calorias, temperatura inicial menos 10, temperatura final menos 35. Nós temos que tomar um cuidado especial aqui com esses sinais negativos, tá? Na hora de colocar na fórmula, não podemos esquecer. Calor específico, 0,5. Primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, vai ficar menos 35 menos 10. Menos vezes menos, mais. Menos 35 com mais 10, menos 25. Vai ser a variação da minha temperatura. Ela vai ser negativa porque a temperatura está diminuindo, não aumentando. ΔQ é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, menos 5.000 vai ser igual a massa vezes 0,5 vezes menos 25. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque 0,5 vezes menos 25 vai dar menos 12,5. Por isso, parênteses, tá? Vai ficar negativo. Como o menos 5 aqui também é negativo, esse aqui também está negativo, tudo negativo, lá na matemática, lembra o que a gente faz? Multiplica por menos 1. Ou passa um número negativo para um lado, outro para o outro, e os dois vão ficar positivos. De um jeito ou de outro, o 12,5 está multiplicando, vou passar ele dividindo, tá? Aí vai ficar tudo positivo porque eu multipliquei por menos 1. 5.000 dividido por 12,5 e a massa do meu bloco será de 400 gramas. Fácil? Então, vamos adiante. Questão número 4. De novo, gráfico. Gráfico da temperatura em função do tempo para um corpo que absorve calor. Então, agora aqui é positivo, a gente está ganhando calor, a razão de 1.000 calorias por minuto. A cada minuto, ele está ganhando 1.000 calorias. Está representado ao lado. Determine. Na verdade, abaixo, né, gente? Esqueci de mudar ali a letrinha. Letra A, a quantidade de calor recebida pela barra nos 10 minutos iniciais. Então, vamos observar o gráfico. Em 10 minutos, tempo, 0 a 10, a minha temperatura aumentou de 20 para 25. Então, quais os dados que nós temos aqui? Temperatura inicial, temperatura final e tempo. Nós não temos caloria. Então, nós temos que calcular quanto de energia esse corpo está absorvendo. Ele absorve 1.000 calorias a cada minuto. E ele vai ficar ligado na máquina por 10 minutos, absorvendo essa energia. Então, como é que eu vou achar o ΔQ? Usar a lógica, né, pessoal? Se ele absorve 1.000 calorias por minuto e fica ligado 10 minutos, eu vou multiplicar a razão da quantidade de energia aqui da absorção vezes o tempo em minutos. Então, 1.000 vezes 10, 10.000 calorias. Então, o corpo vai absorver 10.000 calorias em 10 minutos, porque ele absorve 1.000 calorias por minuto. Essa é a resposta da letra A. Quantidade de energia absorvida pela barra em 10 minutos, 10.000 calorias. Na letra B, ele pede para calcular o calor específico da substância que constitui o corpo, sabendo que sua massa é igual a 1.000 gramas. Então, nós temos a massa de 1.000 gramas. Temos o ΔQ que nós determinamos na letra A, 10.000 calorias. E temos os valores da temperatura final inicial, que nós tiramos do gráfico, lembram? Temperatura inicial 20, temperatura final 45. Queremos calcular o calor específico, a gente não tem o Czinho. Então, primeiro passo, calcular a variação de temperatura. 45 menos 20, 25. Positivo, porque a temperatura está aumentando. Usando a equação geral da calorimetria, 10.000, que é a quantidade de calor, vai ser igual a 1.000, que é a massa, vezes C, que é o calor específico, nós não temos, queremos determinar, vezes 25. Aqui é tudo multiplicação, então eu vou multiplicar 1.000 vezes 25, 25.000. O 25.000 que está multiplicando, nós passamos ele dividindo. Então, 10.000 dividido por 25.000, calor específico da substância, 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius.
E por hoje é só, pessoal. Frase do dia: não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Bob Marley. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entrem em contato e semana que vem avaliação sobre esse assunto, ok? Beijos a todos e até a próxima!